partir de agora, Manhã de Notícias. Os fatos mais importantes do dia. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 22 de abril e começa agora o Manhã de Notícias. Um bom dia para você, ouvinte da 9 FM, que nos acompanha hoje pelo 87.9, pelo Facebook 9 FM SV. Eu sou Roberta Lemos e a partir de agora você confere os principais fatos do Brasil e da nossa região. Um bom dia para os nossos convidados de hoje. Bom dia, ouvintes da 9 FM, Manhã de Notícias agora. Roberta, não sei se você está me ouvindo, o seu áudio está bem meia boca, acho que sua conexão deu uma oscilada aí. Tá me ouvindo agora, Roberta? Agora escuto, vocês me ouvem? Agora ouvimos. Okay. Agora sim? Isso. Então, bom dia para o doutor Nelson Marfim. Tudo bem, doutor? Prazer, Roberta, Marco Antônio, prazer a todos os seus ouvintes. Bom dia também para o Marco Antônio Bertucci, engenheiro agrônomo e diretor executivo da Trulli Nolen. Tudo bem, Marco Antônio? Bom dia, Roberta. Bom dia, doutor Nelson. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia para o nosso técnico de áudio, Leandro Guedes. Tudo bem, Leandro? E aí, nosso comentarista Vitor Miranda. Segura a onda, Vitor. Bom dia, Roberta. Bom dia para os nossos convidados. Bom dia para o Leandro aqui comigo na parte técnica. E bom dia para todos que nos ouvem. Depois de um feriado, estamos de volta. É isso aí, força total, né, Vitor? Vamos saber como é que fica o tempo na nossa região? Tempo e temperatura. Sol com algumas nuvens durante o dia, à noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Mínima de 18 graus, máxima de 28 graus, a previsão é do Clima Tempo. 9 FM, serviço. E neste momento a travessia de Balsas Santos-Guarujá opera com 5 embarcações e o tempo de espera é de 10 minutos no lado de Santos e 10 minutos no lado do Guarujá. E vamos agora aos destaques desta quarta-feira. A missão de proteger a população e os profissionais que estão na linha de frente do combate ao Covid-19, a Trulli Nolen, líder mundial no serviço de sanitização, em parceria com a Prefeitura de Santos, vai dar início ao processo de desinfecção de toda a frota de veículos, incluindo ambulâncias, viaturas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Hoje a gente está aqui com o diretor da empresa, o Marco Antônio, que vai explicar para a gente um pouquinho como é que vai ser essa ação, Marco Antônio. Bom, essa ação, a gente está muito contente de fazer ela, uma ação muito importante, porque a gente vai levar uma proteção para todo o pessoal que está na linha de frente, né? O pessoal que está dirigindo as ambulâncias, o pessoal do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar. O que é essa ação? Nós vamos fazer a descontaminação contra vírus de toda a frota municipal da cidade de Santos. Então, isso inclui Guarda Civil Metropolitana, inclui a Companhia de Engenharia de Tráfego, inclui todas as ambulâncias. Nós convidamos também o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar para que eles tragam as viaturas aqui. E nós vamos fazer um processo de descontaminação contra vírus nas áreas internas dessas viaturas. Nós vamos estar aqui desculpa, Roberta, nós vamos estar aqui na Arena Santos de hoje até sexta-feira, fazendo essa ação. O doutor Nelson tinha feito uma pergunta antes da gente começar aqui, né, doutor? Pode fazer de novo a sua pergunta? O que era? Então, Marco Antônio, eu perguntei o nome da substância que vocês utilizam. Doutor Nelson, o nome da substância é um nome comprido. Nós vamos aplicar nas viaturas, nós vamos aplicar um quaternário de amônia de 5ª geração, em cadeias gêmeas, associada a poliexametileno biguanida. Esse produto, ele é um virucida poderoso, vai descontaminar contra outros micro-organismos também, bactérias, fungos, ácaros, mas obviamente o nosso foco hoje, em tempos de pandemia, é a descontaminação contra vírus. E a biguanida associada
ao quaternário de amônia, ela vai promover uma película protetora nessa viatura que vai perdurar ainda por alguns dias com o poder virucida atuando nessas viaturas. Então, o nosso objetivo é eliminar toda a presença de vírus que possa ter dentro dos veículos e formar uma película de proteção para garantir que nos próximos dias não tenhamos contaminação dentro das viaturas. Agora, isso é só em Santos, Marco Antônio, que vai acontecer, ou tem previsão de outras cidades também serem contempladas com esse projeto? Nós vamos levar também para outras cidades. Nós fizemos uma ação já em Santa Catarina, nós fizemos uma ação no Corpo de Bombeiros de Blumenau, fizemos a descontaminação da frota toda e do 1º Batalhão da Polícia Militar lá em Florianópolis. Inclusive estava com a presença do governador, com o secretário da Defesa Civil. E agora, no Brasil, é a segunda ação que nós vamos fazer aqui na cidade de Santos. A nossa empresa trouxe para cá, que a gente tem uma parceria muito boa com a Secretaria de Saúde. Apresentamos isso para o secretário Fábio Ferraz, ele gostou da ideia, fizemos a oferta, ele aceitou e coordenamos essa organização para fazer a descontaminação de todos esses veículos. E qual é a eficiência disso? Desculpa, Leandro. Qual é a eficiência desse processo todo? Bom, a eficiência do poder virucida total. A hora que a gente terminar de fazer a ação, não vai existir nenhum micro-organismo vivo dentro dos veículos. A extensão da proteção, ela é variável dependendo de cada viatura. Por exemplo, uma viatura, vou dar um exemplo, uma viatura da Companhia de Engenharia de Tráfego, ela vai durar até 15 dias essa película protetora atuando. Se a gente pega uma ambulância, por exemplo, a ambulância já tem um procedimento diferente. Se uma ambulância vai socorrer, por exemplo, um motoqueiro que se acidentou e está com sangue, depois desse atendimento, o pessoal da ambulância vai ter que fazer a higienização. Então vai passar produtos químicos, vai limpar, vai lavar, e essa ação, obviamente, vai reduzindo o tempo de ação da película de proteção que a gente deixou. Então eu estimo, a gente está fazendo os dados técnicos, nós estamos levando isso para o laboratório para criar o protocolo, mas a gente está estimando 7 dias para uma ambulância e 15 dias para uma viatura normal. Isso aí. Vamos agora os dados da semana. O Ministério da Saúde divulgou ontem o mais recente balanço dos casos de Covid no Brasil. Os principais dados são 2.741 mortes, mais de 43 mil casos confirmados, com uma taxa de letalidade de 6,4%. São Paulo tem mais de 1.000 mortes e mais de 15 mil casos confirmados. A taxa de recuperação é de 56,7%. Os estados com mais mortes são São Paulo, com 1.093, Rio de Janeiro, 461, Pernambuco, 260, Ceará, 215 e Amazonas, 193. A gente tem ideia de que esses números avancem por conta da flexibilização do isolamento social que a gente começa a perceber agora a partir dessa semana, né? Com certeza, Roberto. Inclusive, se eu puder introduzir um comentário, o Brasil vai começar a fazer testes maciços na população. Com isso, esse número deve crescer exponencialmente. Sim. Não, perfeito. Essa é uma tendência e tem a outra questão. Por exemplo, Roberta, ontem São Vicente divulgou 2 óbitos, mais 2 óbitos à noite. E esses 2 óbitos aconteceram no final de março. Então, além de testar em massa, tem a questão dos resultados que já foram feitos ao longo das 2 semanas anteriores que começam a surgir agora. Então, não há dúvidas de que os números vão se acelerar. É uma interpretação que às vezes a gente faz que parece que torna a coisa mais assustadora, não que seja menos assustadora, mas que torna ainda mais. Ontem foram registrados 100 e poucos óbitos, 200 e poucos óbitos. Na verdade, não quer dizer que 200 pessoas morreram ontem, mas que foram confirmados esses óbitos que podem ter acontecido antes, podem ter acontecido ontem, e talvez o cenário de ontem seja bem diferente. Mas a gente só vai saber quando começarem a sair os resultados desses exames. Então é uma conta que serve para a gente totalizar até agora casos confirmados, casos
descartados e óbitos, beleza. Só que não é um diagnóstico 100% eficaz do momento que a gente está vivendo. A gente sempre vem com esse lastro, a gente vem puxando 2 semanas e resume isso em 24 horas. Mas a tendência é que os números, a partir de agora, realmente se intensifiquem. Isso acho que ninguém discorda. Com certeza. É isso aí. Agora, temos um agravante, né? Desculpe, Roberto. Não, temos um agravante que o tempo, a temperatura vai esfriando, estamos chegando próximos ao inverno, que é o período onde a gripe se alastra. E o Covid nada mais é que um tipo de gripe. Esses testes que a gente vai ter agora foram anunciados pelo ministro da Saúde. Foram testes que estão chegando agora por qual motivo? O senhor sabe me informar? Por que antes a gente não estava com acesso a esses testes? Antes, se eu não me engano, era só para o pessoal da saúde. Agora liberou para a população de forma geral, não é isso? Exatamente, são testes rápidos que permitem o diagnóstico em poucos minutos. Com isso, a gente vai ter uma massa maior de população testada. Então, é lógico que não pode ser um teste feito em todo mundo. Então, são pacientes de risco, são pessoas que têm algum sintoma, que são os iniciais, né? Depois a gente vai tentando espalhar para outras pessoas também. Ok. Vou falar um pouquinho sobre Roberta, a situação da educação. Pode falar, Vitor. Quando a gente fala desses testes de massa, a gente acha preciso pontuar o seguinte, que ampliar a testagem é fundamental para que paulatinamente a vida retorne ao normal. Normal, entre aspas, né? Porque normal já não existe mais. As nossas estruturas de sociedade já foram bem abaladas aí nos últimos meses. Mas a gente só se sente seguro de dar qualquer passo enquanto sociedade a partir do momento que a gente tiver uma certeza de que as pessoas têm esse respaldo clínico, médico, de que estão aptas para estar na rua. Eu entendo perfeitamente quando a gente entra nesse embate economia e saúde, o desemprego e tal. Aqui no centro de São Vicente a gente já tem informações de grandes lojas fechando, e a gente está falando do comércio mais pujante da nossa região, então já tem informações. Então eu entendo quando a discussão vai um pouquinho por essa linha. Agora, o que não dá para entender é quando a gente vê a faixa de areia das praias cheias de gente durante um feriado. Isso não era necessário. A gente não consegue entender por que as pessoas simplesmente se reuniram para uma festa. Isso aí é uma questão de consciência. E eu sei que tem muita gente cobrando as autoridades, não que a gente vá passar um pano para as autoridades, mas isso é uma questão de consciência social, me desculpa. O ser humano tem que assumir a sua parte. Parece que faz questão assim, eu fui pra rua porque ninguém brigou comigo. Quem somos nós? Crianças mimadas de 5 anos que precisam de um pai e uma mãe puxando a orelha a todo momento? Cadê a nossa consciência coletiva? Isso é fundamental a gente ter muito claro, porque é uma tendência do brasileiro. A gente sempre quer empurrar as decisões, as responsabilidades para as autoridades. E cá entre nós, a gente já está mais do que calejado em saber que as autoridades não estão tão interessadas assim em tantas coisas que deveriam ser prioridade. Tem muitas autoridades esse ano que já estão discutindo a próxima eleição. Então, assim, não deveria ser esse o foco. A gente deveria estar preocupado com as vidas, deveria estar preocupado com a economia, buscando meios de equilibrar essa balança e sair o mínimo, o que é difícil, né? Mas o mínimo desgastado possível dessa pandemia. Mas não, a gente vê uma sociedade muitas vezes relapsa, esperando que autoridades que estão pensando em 2020 ou 2022 olhem para eles e deem uma bronca, deixe de castigo no canto. Eu já ouvi gente dizendo assim, enquanto não multarem eu vou estar na rua. Cadê a consciência coletiva? E já que você tocou, eu ia falar de educação, mas já que você tocou nesse ponto aí, a gente está com crise na saúde, crise na economia e agora a maior de todas, eu imagino que seja a crise que a gente está vivendo na política. A gente está com uma nota aqui, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de um inquérito para apurar a organização de atos contra a democracia no país.
Moraes atendeu a um pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O ministro manteve o caso sob sigilo e autorizou a busca de provas pedidas pelo Ministério Público Federal. A investigação tem como pano de fundo atos realizados no último domingo em todo o país e que tinham entre os manifestantes defensores do fechamento do Congresso, do STF e da reedição do AI-5, o ato institucional que endureceu o regime militar. O caso tem deputados federais entre os alvos, o que justifica a competência do STF para apuração. Ao pedir a abertura do inquérito, Augusto Aras afirmou: o Estado brasileiro admite única ideologia, que é do regime da democracia participativa. Qualquer atentado à democracia afronta a Constituição e a Lei de Segurança Nacional. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro chegou a discursar em um evento, mas ele não é o alvo do inquérito. Na última segunda-feira, ele defendeu o Supremo e o Congresso abertos e transparentes. Quer dizer, além de tudo isso que a gente está vivendo, que você mencionou agora há pouco, a gente começa a engrossar o caldo aí de uma briga política, né? Altamente previsível isso, Roberta. Se alguém disser que está surpreso com esse cenário, eu desculpe, mas eu não vou acreditar. Esse tom vai continuar subindo. Já temos aí vários lados, cada um indicando que não está disposto a ceder, não está disposto a negociar sua visão, seu ponto de vista, seu posicionamento. Então, o caldo vai continuar entornando. O Bolsonaro falou bobagem domingo? Falou, isso acho que não é dúvida. Agora, o que eu não desejo, o que eu não espero, e não falo isso, eu falo isso como cidadão brasileiro, não como eleitor de um, de outro, até porque nunca nem revelei voto. Mas eu acho que ficar buscando um motivo de derrubar um presidente nesse momento é temeroso, porque a gente já vive um estado de caos total. A gente não precisa entrar em mais um processo de impeachment, mais um processo de cassação, de derrubada, seja qual for o método estudado, desejado pelos opositores. A gente já vê, por exemplo, a bancada do PT se organizando para entrar com um pedido da saída do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que o que o Brasil não precisa nesse momento é um impeachment. E digo mais, pedir a saída de um presidente eleito nesse momento é justamente contraditório, porque ele está sendo criticado por ir contra a democracia. Tirar um presidente, por mais que ele tenha falado bobagem, talvez tenha que responder pelas bobagens que falou. Não estou tirando essa questão. Mas isso mostra o quanto a nossa democracia na prática é frágil. Nós voltamos para eleições diretas em 1989. Tivemos 2 presidentes que terminaram seus mandatos. Quem terminou seu mandato foi FHC e Lula. Collor não terminou, Dilma não terminou, Temer assumiu no meio do caminho, Itamar assumiu no meio do caminho, e agora estão querendo já tirar o Bolsonaro. Que democracia é essa? Como é que querem defender a democracia tirando as pessoas que foram eleitas democraticamente? Então, assim, isso é inaceitável. É para dar um troco no que foi feito com a Dilma. Sabe, assim, não dá para o Brasil pensar um processo doloroso, caro, porque um processo de um impeachment é caro, economicamente falando, para um país. Então não dá para jogar tudo nesse balaio e vamos ver o que dá mais para frente, vamos aproveitar que está tudo de ponta cabeça e jogar. E nunca nos esquecendo que o ministro Alexandre de Moraes, que quando chegou ao STF era criticadíssimo, contestadíssimo, foi secretário de Segurança Pública de um governo do PSDB no estado de São Paulo. Como é que você vê isso, doutor Nelson? Então, me parece que a gente está vivendo 3 crises, né? A crise da saúde, a crise política e econômica, que andam juntas, e a crise do medo. Essa crise do medo tem sido estimulada por alguns órgãos de imprensa, infelizmente. Não é o caso da Nova FM, que vocês estão dando notícias verdadeiras, mas sabemos que alguns meios de imprensa têm omitido informações, infelizmente, gerando medo. Esse medo vai causar um aumento ainda maior no número de mortes, pode ter certeza. Tem muito paciente que me liga, fala: doutor, eu estou com dor precordial e tenho medo de ir para o pronto-socorro, porque eu posso pegar o Covid no pronto-socorro. Ou então ele procura o médico, e o médico está em isolamento, não pode atender o paciente. Então, algumas patologias estão se agravando, pessoas irão morrer de outras doenças que não esta,
devido a esse problema todo da crise do medo. Esse medo não pode ser estimulado como tem sido ultimamente. Marco Antônio é empresário. Como é que está vendo essa situação política e econômica do país, Marco Antônio? Preocupado, né? Preocupado. Endosso aí as palavras dos colegas que falaram. Tudo que a gente não precisava nesse momento era de crise política, né? O que a gente precisaria agora era de união para resolver uma crise grave que a gente tem na saúde, no sistema de saúde. A gente tem que se preparar para receber os pacientes infectados com o vírus, sem esquecer das outras enfermidades, das outras doenças que já acometem a população, né? Nós estamos aí com comércio fechado, restaurantes fechados, hotéis fechados, quer dizer, muita gente perdendo o emprego, muita gente sofrendo, né? E fazendo a sua parte em fazer o isolamento social e ficando em casa, mas perdendo empregos, perdendo faturamento. E numa hora dessa a gente precisaria de um Congresso forte, de um governo forte, unido, todo mundo preocupado e voltado para resolver a questão da saúde, para fazer uma abertura da economia novamente, mas uma abertura com consciência, com estudo, em paralelo ao Ministério da Saúde, né? Economia e saúde andando juntos, e o que a gente vê cada um atirando para um lado, gente querendo holofote para si, é preocupante. Não era para estar acontecendo isso nesse momento, é a minha opinião. A gente tem uma nota aqui da pesquisa Tendências de Marketing e Tecnologia 2020, Humanidade Redefinida e os Novos Negócios, que aí toca nos dois nichos, tanto do Dr. Nelson quanto do Marco Antônio, que prevê um crescimento de 30% do home office no Brasil depois da pandemia, e sugere que líderes sejam encorajados a revisar seus processos internos, pensarem, testarem e compreenderem que a tecnologia é cada vez mais um ativo humano. Conforme o estudo, essa reestruturação do trabalho permitirá que o número de pequenos negócios e empreendedores cresça. A projeção é que para 2020, 2 movimentos já existentes no mercado se fortifiquem. Um deles é o da consolidação de cases como o da Amazon, exemplo de uma mega empresa que compra empresas grandes e cria ecossistemas cada vez maiores. E o segundo é o de pequenos negócios movimentando a economia local por conta de um empreendedorismo de necessidade. Aí, eu não sei se seria bem o seu nicho de mercado, Marco Antônio, mas a gente percebe que depois que a gente passar essa pandemia, a questão da tecnologia, ela vai ser um norte, né, para várias situações, vários nichos, né, empresarial, educacional. Vai mudar o modo que a gente tem de relações trabalhistas? Você acha que a partir de agora já mudou, na verdade, né? Sem dúvida nenhuma, Roberta. Principalmente a área de comércio, né? Eu acho que o comércio online vai se fortalecer demais depois dessa pandemia. As próprias empresas hoje, que têm as redes de lojas, elas já estão se adaptando para ter menos lojas físicas e mais plataformas digitais que possam atender os seus clientes. E eu vejo que em um curto espaço de tempo, as lojas, por exemplo, uma loja de roupas ou uma loja de calçados, ela vai ser um ponto para você ir lá e só provar, experimentar aquilo que você já escolheu previamente numa plataforma digital e já comprou. Isso, por um lado, ele gera uma diminuição da oferta de empregos. O comércio, eu acho que é um setor que vai empregar menos daqui para frente, mas por outro lado cria, Roberta, como você comentou, oportunidades para empresas que fazem entrega, empresas que administram as próprias plataformas digitais. Vai ser um momento em que todo mundo vai ter que se reinventar e se readaptar à nova realidade que nós vamos encontrar a partir do momento que a gente começar a voltar a trabalhar e a economia voltar a circular. E na medicina, o Conselho Federal de Medicina aprovou no mês passado, em caráter de excepcionalidade, o uso da telemedicina para atendimento de pacientes diante da pandemia. A medida vale apenas enquanto durar o combate à Covid-19. Será possível que médicos atuem realizando teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsultas. Com isso, as pessoas não precisarão sair de casa para se consultarem, o que pode minimizar os efeitos da epidemia no Brasil. Dr. Nelson, tecnologia também no setor da medicina, como é que o senhor vê essas questões? Teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsultas.
Então, você sabe que isso daí é o home office do médico, né, Roberto? Sim. E eu tenho atendido em teleconsulta já há algum tempo, desde o início de março, e vou te dar uma notícia em primeira mão. A partir de 16 de abril foi promulgada uma lei federal que regulamenta a telemedicina oficialmente no Brasil enquanto durar a crise. E a telemedicina é antiga, viu, Roberta? Já é desde 1967 a gente tem telemedicina. Ou seja, E no Brasil, desde 2002, ela já é conhecida. A gente pode dividir a telemedicina em setores. Então, tem o setor do telelaudo, ou seja, o paciente faz um exame ultrassonográfico ou radiológico aqui em São Paulo e um médico no Amazonas pode dar o resultado. Isso é uma forma de telemedicina. A própria cirurgia robótica, não sei se vocês já ouviram falar, onde o médico, aqui no Brasil, o cirurgião pode operar um paciente na Índia, por exemplo, através da internet, com robôs. Então, isso é uma realidade já no mundo. E eu acredito que, mesmo após essa crise, a gente vai continuar evoluindo na telemedicina, tenho certeza. nessa questão da cirurgia com robô, fica sempre um assistente junto, né? Não pensarem que elas vão... Exatamente, existe uma equipe local, caso ocorra alguma falha de comunicação com o cirurgião titular, essa equipe assume. Até porque a gente tá aqui transmitindo um jornal e às vezes dá umas falhas na conexão, né? Por tratar-se de um contrato. Eu tô dando entrevista na rádio aqui ao vivo. Então tá bom. Oi, Roberta, tá ouvindo? Agora sim. Oi, acho que a Roberta deu uma travada. Até porque justamente isso pode acontecer durante uma cirurgia, né, doutor? Exatamente. Então essa equipe local é importante estar presente, senão já imaginou? Com certeza. Agora, doutor, o senhor acha que uma tendência dessa telemedicina, num segundo momento, é ser expandida justamente para minimizar, de repente, pequenas demandas do dia a dia? Eu tenho certeza, viu? Olha, Leandro, só para você ter uma ideia, os Estados Unidos são o país que mais investe em telemedicina. O ano passado, o investimento foi de 45 bilhões de dólares. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, pelo menos 74% das pessoas já foram atendidas por alguma forma de telemedicina. É curioso que na área da pediatria, isso é muito comum, porque a criança tem uma febre em casa, quando tem um pediatra da família, já manda aquela mensagem, está com febre desde ontem, 37,5, aí já faz meio que aquela consulta informal, o médico dá todas as orientações e na sequência fala assim, se não melhorar até tal dia, leva no consultório. Exatamente. Sabe que o importante nisso tudo é que você vê, 90% dos diagnósticos médicos são realizados apenas pela anamnese, sem o exame físico. Não que o exame físico não seja essencial, eu acho essencial fazer o exame físico. Mas para uma orientação geral, imagine, 90% dos casos a gente resolve pelo papo, pela anamnese. E isso no serviço público? Agora, em valores, doutor, o valor de uma consulta presencial é o mesmo valor, não? Então, o próprio Conselho Federal de Medicina preconiza que os valores sejam os mesmos. Apesar que eu não concordo. Eu atendo telemedicina com um pequeno desconto. Por quê? A gente investe menos em estrutura física, funcionários. A gente precisa apenas de ter um computador com conexão à internet e um software que faz a captura dos dados do paciente e deixa armazenado na nuvem. Então, o custo é menor. Vitor, queria falar? Não, eu só ia perguntar se isso, na visão do doutor, é aplicável também ao serviço público. Sem dúvida. Imagine que 70% dos médicos do Brasil estão na região sudeste. Então, imagine que tem rincões do Brasil onde a gente não encontra médicos. Imagine um médico aqui em São Paulo poder atender um paciente na Amazônia, no interior do Pará. Então, a gente cresceria muito nessa parte de atendimento básico à saúde. Tenho certeza disso.
Ok, então vamos para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais de saúde. A gente vai rapidinho, a gente volta já já. Nova FM 87.9. Ouça Nova FM em todos os lugares. Acesse novafmsv.com.br. Nova FM 87.9. 10 técnicas de gestão da emoção para evitar a virose mental em tempos de virose pelo coronavírus ou Covid-19. Primeira, aplauda acertos e não seja um apontador de falhas, pois quem é um apontador de falhas está apto para consertar máquinas e não para construir belas histórias de amor. Segunda, saiba que ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Terceira, não cobre demais de si e dos outros, pois quem é um cobrador está apto para trabalhar numa financeira e não para promover emoções saudáveis. Quarta, elogie 3 vezes por dia quem ama e aprenda a ver um charme em seus defeitos suportáveis. E se você escolheu uma pessoa difícil para viver, provavelmente você não deve ser tão fácil. Seja leve, relaxe. Somos imperfeitos convivendo com pessoas imperfeitas. Quinta, faça a oração dos sábios quando alguém te contrariar, o silêncio. É comum alguém me dizer, nunca levo desaforo para casa. Eu respondo, claro, você é um desequilibrado. Não leva os desaforos para a sua casa física, mas os acumula em sua casa mental. Sexta, treine ser bem-humorado, pois viver com uma pessoa pessimista e que reclama o dia todo é quase insuportável, esgota o cérebro. Sétima, garimpe ouro nos solos de quem está ao seu redor. Indague, o que posso fazer para te tornar mais feliz? Quais são seus sonhos e seus medos? Encoraje seus filhos, parceiro ou parceira, a expressarem seus sentimentos. Oitava, namore sua vida antes de namorar alguém, pois se você não for capaz de se abraçar e dar risadas de alguns de seus erros, será um carrasco de si mesmo. Nona, traga à sua memória aquilo que lhe traz esperança. Saiba que os medicamentos que estão sendo testados, os inúmeros laboratórios procurando a vacina e as medidas sanitárias adequadas certamente farão o sol brilhar sobre a humanidade. Décimo, treine não sofrer por antecipação, pois quem sofre pelo futuro faz o velório antes do tempo e, portanto, adquire virose mental. Um forte abraço do psiquiatra e escritor Augusto Cury. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. Hello Veg, congelados saudáveis. Temos refeições fit, low carb, veganas, sopas e sucos detox. Para você que quer emagrecer ou melhorar sua qualidade de vida com mais saúde, bem-estar e praticidade. Tudo pronto, basta descongelar. E na compra dos nossos kits, você ainda ganha brindes. Ligue agora mesmo para 99745-6473 ou nos chame no WhatsApp e peça já o seu kit. Hello Veg, facilita sua vida e favorece seu corpo. Nova FM 87.9. Estamos apresentando Manhã de Notícias. Manhã de Notícias está de volta hoje com o Dr. Nelson Marfil, especialista em endoscopia e qualidade de vida, e com Marco Antônio Bertucci, engenheiro agrônomo e diretor executivo da Trulinole. A gente está falando no intervalo agora sobre a questão da desinfecção, que o Marco Antônio está fazendo aqui em vários veículos da Prefeitura de Santos, mas não é só nos veículos, é isso, Marco Antônio? Isso mesmo, Roberta. Nós estamos aqui também com inclusive a inauguração hoje no Brasil de uma estação de biodescontaminação. É uma espécie de túnel que a pessoa entra, nós temos os sensores que identificam a presença da pessoa e a gente libera uma névoa, também uma névoa uma microaspersão, aplicando dicloroisocianurato, que é um virucida poderoso, para esterilizar pessoas. Ele tem um pH muito próximo de neutro, que garante que ele não vai causar irritação nos olhos, nem nas mucosas, nem na pele. E
a pessoa que entra se descontamina em questão de 10 segundos, a gente descontamina as roupas, as mochilas, o cabelo, toda a superfície da pessoa que possa ter a presença do vírus nela, a gente descontamina. A gente vê muita utilidade nisso para, por exemplo, um hospital, quando os operadores do hospital, os médicos, os enfermeiros, estão deixando o hospital para ir para suas casas, passar por uma estação de descontaminação, para não levar nenhum tipo de vírus em casa, os policiais, os bombeiros, assim, no pós jornada, você fazer uma biodescontaminação antes de ir para sua residência, a gente acredita que a gente contribui para a diminuição da velocidade com que o vírus pode se disseminar na cidade. Marco, posso fazer uma pergunta? Tá ouvindo? Claro, tô te ouvindo bem. Não, é só para saber o custo disso tudo, porque eu imagino que as pessoas em casa, principalmente as que não são de Santos, devem estar pensando, como é que isso poderia chegar na minha cidade, qual é a chance de fazer uma iniciativa dessa em larga escala? Claro que não vocês, que não teriam perna para isso, mas o governo, por exemplo, investir, é algo realmente muito caro, muito custoso, ou existe uma viabilidade nisso em larga escala? A gente tem perna para isso, sim. Tem a perna gente pra tem, isso? Nós estamos produzindo, esse aqui que nós estamos apresentando agora é o segundo protótipo, tem um no Rio de Janeiro, já sendo apresentado lá para o governo do estado do Rio de Janeiro, esse nós estamos apresentando aqui na Prefeitura de Santos, e a ideia é produzir esses túneis em larga escala, com essa tecnologia. Nós estamos, inclusive, o nosso produto que a gente usa, ele tem um registro na Anvisa, é um produto muito... o Dr. Nelson estava até comentando que é o mesmo produto que se utiliza nas aeronaves, nos aviões, quando você muda de um país para outro, que se faz a descontaminação, e o laboratório não para. A gente tem uma molécula que veio do Chile, que nos pareceu bem interessante. A origem dessa molécula, ela começou com um tratamento de tanques de peixes, e eles estão desenvolvendo para a descontaminação de pessoas também. Então, nós estamos trabalhando nisso, o objetivo nosso agora é cada vez mais colocar tecnologia em descontaminação. E deixa eu te perguntar, Marco Antônio, essa experiência dessas estações de descontaminação, qual a experiência mundial desse tipo de trabalho? A nossa companhia, a primeira estação de biodescontaminação que chegou para a gente foi desenvolvida no Kosovo. Foi até curioso para nós, né? Mas circulou no grupo interno da companhia um túnel de biodescontaminação que eles tinham feito no Kosovo. A gente ficou muito interessado, pedimos o projeto, aprimoramos o projeto aqui no Brasil. Por exemplo, para dar um exemplo da aprimoração que a gente fez lá no Kosovo, a pessoa que antes de entrar ela apertava um botão. Ela apertava um botão, aí entrava, liberava o princípio de descontaminação e na saída ela apertava um botão para desligar. Nós desenvolvemos isso para ser feito com sensores. A gente tem um sensor de presença que detecta as pessoas. Mas hoje nós temos esse túnel, ele está nos Estados Unidos, ele está na Itália, está na Espanha, está no Chile, na Argentina e aqui no Brasil agora. Isso internamente na nossa companhia, essa é a experiência que a gente tem com a estação de biodescontaminação. Bacana, hein? Bacana. Acho que a Roberta deu uma outra travadinha lá, hein? Exatamente. Olha lá, acho que travou sim. Bom, vamos continuar então aqui a nossa conversa. Hoje o governador João Dória, aí eu volto um pouquinho para a área política. Hoje o governador João Dória deve dar uma entrevista coletiva anunciando aos poucos a retomada da vida normal aqui no estado de São Paulo. Volto a dizer, o normal, quando a gente fala, é um normal entre aspas, né? E o que o governador João Dória anuncia é o seguinte, que apesar de passar as informações de como vai ser a retomada das atividades econômicas nesse período, a quarentena segue no estado até o prazo que já havia sido estabelecido, dia 8 de maio. Agora ele está usando 8, antes era 10, porque já emenda com o fim de semana, né? A vida normal, entre aspas, a partir de 11 de maio. Então, a gente fica aguardando quais vão ser os anúncios do governador João Dória hoje, nesse sentido, e a partir daí começar a especular como é que vai ser a flexibilização do comércio. Aqui na região nós já temos algumas atividades que vêm sendo flexibilizadas, né?
Não sei o doutor aí como é que enxerga, doutor. É um momento já de pensar na retomada de algumas atividades? Então, sem dúvida. Sabe que a gente tem vários modelos de isolamento. No Brasil, a gente tem utilizado o isolamento horizontal. O que é isolamento horizontal? Todo mundo está isolado. Todas as pessoas de qualquer idade. Alguns países, dentre eles a Coreia e uma experiência na Alemanha, utilizaram o que a gente chama de isolamento vertical, onde apenas os pacientes de risco ficariam isolados. Como eu sou uma pessoa que eu não gosto nem ir tanto ao céu, nem muito à terra, eu acho que teríamos que ter um isolamento diagonal, digamos. O que seria isso? As pessoas de risco deveriam ficar em casa com uma orientação maciça dos trabalhadores que vão ganhar o dinheiro para gerar economia, rodar a economia, né? Para não levarem a doença para dentro de casa. Isso é um problema muito sério. Então, a gente pode ser um portador sadio da doença. Então, os cuidados ao chegar em casa são muito importantes. Perfeito. Tá ouvindo agora, Roberta? Acho que sim. Vou tentar. Agora eu tô vendo bem. Vendo e ouvindo claramente. Hoje tá difícil. Hoje aqui... Ainda bem que tu não tá operando ninguém no Paquistão, hein, Roberto? Oi? Ainda bem que tu não tá operando ninguém no Paquistão. Pois é, tá vendo? Imaginou? Eu teria que assumir aqui a cirurgia. Pode assumir, doutor. Pode assumir. Doutor, um dos pontos que a gente tem falado ultimamente e tem causado algumas dúvidas é em relação à questão da vitamina D. E no início da pandemia, a gente sabe que muita gente saiu correndo para a farmácia quando falaram, né, da importância da vitamina D, que ela podia realmente ser um grande aliado no combate à Covid-19. Foi todo mundo para a farmácia, quem precisava, quem tinha insuficiência, deficiência e quem não tinha. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão, qual que é realmente, o que tem em relação à vitamina D de comprovado já, né? O que não é rede de WhatsApp, notícia falsa, enfim. A vitamina D é um tema vasto, Roberto. Eu ficaria horas falando sobre a vitamina D. Mas, basicamente, duas coisas me preocupam. Primeiro, que a vitamina D ela tem realmente um efeito de modulação da nossa imunidade. Ela aumenta a nossa imunidade. Isso é comprovado. Porém, a vitamina D utilizada isoladamente, ela aumenta os níveis de cálcio no sangue, o que a gente chama de hipercalcemia. O cálcio, só para você ter uma ideia, é um mineral essencial para a nossa saúde. Porém, 99% do cálcio tem que estar dentro do osso. Menos de 1% ele está dentro do músculo, porque o nosso músculo ele sofre a contração através do cálcio. O restante desse cálcio, ele não pode estar circulando pelo nosso corpo, porque existem riscos. Qual o principal risco? Dele se depositar nas paredes das artérias e causar o que a gente chama de aterosclerose, podendo levar a obstrução arterial, causando AVC, a claudicação e até mesmo o infarto do miocárdio. Então, o uso indiscriminado de vitamina D pode trazer grandes malefícios. O ideal, não sei se eu vou ter tempo para te explicar o que deveria ser feito. O ideal seria associar a vitamina D a uma outra vitamina chamada vitamina K2. O que a vitamina K2 faz? Ela pega aquele cálcio que está no sangue e joga para dentro do osso, evitando a aterosclerose, a obstrução arterial. E essa vitamina K2 a gente encontra em algum alimento específico? Infelizmente, é uma vitamina produzida, ela faz parte do grupo da vitamina K, responsável pela coagulação do sangue, entre outros. A vitamina K2, em especial, ela é produzida principalmente pela nossa microbiota intestinal, pelas bactérias do intestino, que a gente chama de bactérias gram-positivas. Só que, imagine, a maioria da nossa população tem alterações da microbiota, levando ao que a gente chama de disbiose. Com isso, a produção da vitamina K2 é bastante reduzida. Alguns alimentos têm vitamina K2. O que mais possui vitamina K2 é o que a gente chama de natto. Já ouviu falar de natto? Não. Natto é um alimento japonês que vem a ser a soja fermentada. É terrível o sabor. Terrível. Terrível.
Uma vez eu comprei na toa para experimentar, eu não consegui. Realmente é terrível. E alguns outros peixes de águas profundas, os queijos, os lácteos, em geral, têm pequenas porções de vitamina K2, mas não suficientes para promover esse efeito que eu lhe falei. Então, a gente tem que suplementar. Quando a gente fala dessa questão da vitamina D, doutora, muita gente fala da questão da exposição ao sol, né? Dessa questão, como é que a vitamina D ela vai ser metabolizada no nosso organismo. Nessa questão de quarentena, quem está levando a quarentena a sério, dependendo de onde mora, não tem essa exposição diária ao sol necessária. Como é que fica essa questão? Então, só para você ter uma ideia, o sol, a vitamina D, ela é estimulada pela radiação UVB, que é a radiação que também é responsável pelo câncer de pele. Então, o ideal seria tomarmos sol entre meio-dia e 3 da tarde, que é quando é o pico dessa radiação UVB. Só que o detalhe, são pequenos, são poucos minutos, de 10 a 15 minutos por dia, são suficientes para estimular a produção de vitamina D. Apesar que eu vou falar mais uma coisa, Roberta, não dependemos apenas do sol para produzir a vitamina D, e sim também do funcionamento adequado do fígado e dos rins. Só para você ter uma ideia, a vitamina D ativa, que é chamada calcitriol, ela é produzida nos rins. É por isso que pacientes com insuficiência renal sempre são carentes de vitamina D. Deixa eu fazer uma teleconsulta aqui, então. Por anos, doutora, assim, sempre que faço os exames rotineiros, sempre dá insuficiência de vitamina D. E eu percebo que isso não acontece só comigo. As minhas filhas também, sempre insuficiente de vitamina D. Isso é questão de metabolismo ou é questão de falta de sol, ou tudo junto? São inúmeros fatores, Roberto. Só para você ter uma ideia, um dos fatores que reduzem a absorção da vitamina D é o uso de protetor solar. Se a gente passar protetor solar e for ao sol, não iremos absorver vitamina D. E mesmo sem protetor, se formos lá tomarmos os 15 minutinhos de sol e em seguida tomarmos um banho, também não vai haver absorção da vitamina D. Então o negócio é muito mais complexo do que o pessoal fala por aí. E a gente vive numa cidade que tem alto índice de insolação e mesmo assim, 90% dos meus pacientes são carentes de vitamina D. Praticamente todos têm que suplementar de alguma forma essa vitamina, que na verdade é um hormônio, viu, Roberta? Ô, Roberto. Então pode ser que a pessoa vá para sol, faça tudo isso, mas que ela sempre tenha essa deficiência ou insuficiência de vitamina D por conta do metabolismo. Exatamente. Outros fatores, como eu te falei, paciente que tem problema de fígado. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir falar de esteatose hepática, gordura no fígado. Já ouviu falar? Sim. Então, a gordura no fígado também reduz a produção da provitamina D. Então, imagine, se o paciente não toma sol adequado, usa protetor solar, tem problema de gordura no fígado e às vezes problema renal, ele nunca vai ter níveis adequados de vitamina D. Ô Roberto, sabe quem não tem problema de falta de vitamina? O Marco Antônio, que está no sol aí, acompanhando o programa, hoje ele já tomou... alguma coisa, sabia? Ele já tomou a sua dose de... Na verdade, eu procurei uma sombrinha, o doutor Nelson vai brigar comigo, mas eu procurei uma sombrinha para falar aqui que o sol já está apertando. Mas esse sol não é bom para aumentar a produção de vitamina D, é só a partir do meio-dia, hein? Tá correto. Nem isso deu certo, Marco. Tá vendo só? Mais uma pergunta pro Marco Antônio, porque é claro que ele está falando aí dessas estratégias de desinfectar viaturas, profissionais de saúde e tal, mas muita gente pode estar se perguntando como é que ela pode desinfectar um ambiente em casa. Em casa, qual é o método mais eficaz e acessível à população? O que recomendaria? São os produtos de limpeza comuns, fazer a asepsia da casa utilizando álcool, utilizando os produtos à base de cloro. Você pode usar todos eles, fazer a limpeza comum. Nos veículos, como as pessoas podem também fazer a higienização pessoalmente, principalmente nos locais onde se coloca as mãos.
Então, a pessoa que vai, vou fazer a higienização do meu carro, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que higienizar a maçaneta, por dentro e por fora da porta, os botões dos vidros, a tela do rádio, onde a gente está sempre colocando as mãos, a buzina, câmbio, tem gente que não tira a mão da buzina. Então, é aplicar o álcool, pode ser o álcool gel mesmo que a gente utiliza, aplicar em toda a superfície desses locais, principalmente onde a gente põe a mão, a gente vai estar fazendo a proteção do próprio veículo. E em casa é manter a limpeza, né? Utilizar álcool e produtos à base de cloro, que eles vão permitir, sim, a descontaminação do ambiente. E o detalhe, Marco Antônio, quando falamos em cloro, a própria água sanitária, a água cândida, é extremamente eficaz contra o vírus. Perfeito, doutor Nelson. É isso mesmo. Quando a gente fala entrada, quando a gente sai de casa, né? O retorno a casa, tem que se deixar o sapato sempre do lado de fora, precisa limpar essa sola do sapato com cloro, qual que é a melhor orientação? Quem responde? Doutor, eu em casa, minha mulher não deixa eu entrar em casa com o sapato fica na porta e a gente faz a limpeza assim, com água sanitária, como disse o doutor Nelson, uma solução de água sanitária para desinfectar, porque você pode, caminhando na rua, você tem presença de vírus no chão. Você pode pisar e levar vírus para dentro da sua casa pela sola do sapato. Então é muito importante, sim. Inclusive, eu diria até criar este hábito de não entrar em casa com os sapatos quando você vem da rua. Você tem o sapato, deixa ele na porta de entrada, faz a descontaminação dele e utiliza um chinelo ou um sapato confortável para você circular dentro da sua própria casa. Esse é o certo, na verdade, né? A gente vai ter que mudar os nossos hábitos, né? Isso faz parte da cultura japonesa, né? Exatamente, eu ia falar, verdade, doutor Mel, isso, né? Verdade. Aqui na porta de casa tá uma sapataria. E um detalhe importante, Roberta, sabe que o vírus, alguns estudos dizem que ele dura em média 6 horas numa superfície. Se ele em 6 horas não encontrar uma área, um organismo vivo, ele morre. Então, mesmo que deixamos o sapato do lado de fora de casa até o dia seguinte, o vírus já não estará mais presente. Agora, a gente estava falando sobre a questão da desinfecção. Uma pessoa que vem de fora, a gente sabe, né? A orientação é, assim que chegar em casa, retirar a roupa, tomar um banho. Agora, se a pessoa, por exemplo, não lavar a cabeça, não adianta de nada. Não adianta. É banho de corpo todo. Geral. E a água e sabão é extremamente eficiente, muito mais eficiente que a utilização de álcool gel nas mãos. Sabe que o detalhe importante, o Marco Antônio deve saber disso, um dos componentes do álcool gel é o que a gente chama de agar-agar, que é o que dá aquela consistência cremosa do álcool gel. Esse agar utilizado é o mesmo que a gente utiliza naquelas placas de cultura de micro-organismos. Já viu aquelas placas redondinhas? Ou seja, o próprio álcool gel tem um componente que pode ser contaminante. Então, se a gente deixar o vidro de álcool gel aberto, a porção alcoólica evapora e fica o meio de cultura, o agar. Então, temos que ter muito cuidado. Por isso que eu dou preferência a desinfectantes à base de cloro. A gente está no finalzinho, só gostaria de tocar num assunto aqui com o doutor. Doutor, qual a sua opinião sobre esses tratamentos que vêm sendo mencionados em relação ao Covid, cloroquina, hidroxicloroquina? Por favor, contra, não sabe? Não, eu sou extremamente a favor. Inclusive, desde o início, quando foram feitos testes mostrando que a cloroquina tem um efeito importante associado à azitromicina no combate ao Covid, eu já desde o início, estamos vivendo um estado de guerra, concorda? Sim. Então, se temos um paciente potencialmente de risco, no início dos sintomas temos que utilizar os instrumentos possíveis. Cloroquina, azitromicina e agora também temos uma outra substância que é um antiparasitário, que é aquele famoso remedinho para matar bichinho, Anitta. Estão falando que a Anitta acaba com o vírus, mas não a Anitta cantora, né? Ela acaba... Não, deixa pra lá, eu ia falar. Sabia que o Leandro ia aproveitar essa daí, eu já te peguei, né? Eu consegui me controlar. Mas o da Anitta eu não sabia, como é que ele interfere nisso? Então, ele rompe a cápsula viral. Então, são testes ainda.
Ainda não são... Eu tenho até medo de falar isso no ar, que já vai faltar Anitta nas farmácias. Eu vou comprar Anitta. Já está faltando, viu? Inclusive, já foi baixada uma portaria exigindo receita controlada para a compra desse antiparasitário. Porque o pessoal ouviu na internet e já correu atrás. E ainda são testes. Agora, se a gente for comparar os efeitos colaterais da cloroquina e da hidroxicloroquina, por exemplo, com a Anitta, os efeitos colaterais muito menores. Para a mesma eficácia, doutor? Então, a própria hidroxicloroquina é um medicamento que não tem tantos efeitos colaterais quanto o pessoal tem falado por aí. Eu tenho pacientes que usam esse produto há mais de 20 anos para tratamento de doença autoimune, principalmente artrite reumatoide, alguns casos de lúpus. E o paciente não tem nenhum problema, usa doses altas durante muitos anos. Onde que pode acontecer um efeito colateral? Nos pacientes renais crônicos ou cardiopatas, cardíacos graves. Sim. Numa população normal, os efeitos colaterais são muito pequenos. É que, infelizmente, Roberto, isso daí vai entrar também na briga política. Infelizmente, a briga política avançou até para as receitas médicas. Eu, particularmente, não entendo nada de medicina, mas a minha visão sempre foi essa do doutor. Se é uma possibilidade, mas pode ser que tenha efeitos colaterais, mas é uma possibilidade num cenário de uma iminente tragédia, né? Inclusive, agora, parece que ontem teve um caso em São Paulo de um enfermeiro de 32 anos que morreu de coronavírus, que estava fazendo tratamento com cloroquina e Anitta. E a mídia já está indo em cima desse caso. Qual é o serviço que está sendo prestado com isso? Desserviço, né? É um desserviço, com certeza, porque se realmente é algo comprovado que faz mal, que pode levar a óbito, que é um risco muito grande ao paciente, beleza, mas será que nós, jornalistas, temos competência de avaliar isso ou só estamos levantando a bola e mostrando preferências ou nojos políticos nossos? Tá errado esse tipo de posicionamento. A gente tem que deixar a medicina falar quando é a área da medicina, a economia falar quando é a área da economia, e nosso dever é dar voz a quem entende do assunto. A gente não tem que ficar opinando se o remédio é eficaz ou não. Eu, diante de alguém da minha família que eventualmente estivesse passando por uma situação dessa, pode usar cloroquina? Pode. Quem sou eu? Se é uma chance de aumentar a possibilidade de sobrevivência, e se vier outra pessoa e disser, não, a melhor é essa, e me mostrar com dados, eu também vou para outra. A gente está diante de uma situação que, infelizmente, não pode ser politizada. A saúde em primeiro lugar. Exatamente. Doutor, para a gente finalizar, que está no finalzinho do programa, só gostaria de falar um pouquinho sobre as máscaras e a eficácia dessas máscaras caseiras. A gente está agora nessa questão da flexibilização do isolamento em algumas cidades, e um dos pontos seria as pessoas poderem retomar suas atividades mais de máscaras. Apesar disso que a gente vê nas ruas, parece que só eu uso máscara quando saio. Eu acho injusto. Então, essas máscaras são eficazes mesmo? Olha, elas têm uma eficácia relativa. O mais importante, quanto mais fina a malha da máscara, mais eficiente ela será contra os aerossóis. Então, para você ter uma ideia, em casa a gente tem aqueles filtros de papel, sabe? Filtro de papel melita, né? Para café? Sim. Então, essa malha é uma malha fina, que evita a passagem de aerossol. Então, digamos que podemos pegar um filtro de café, colocar na frente do rosto, com elástico, ele tem uma excelente eficácia contra aerossol. Aerossol são as partículas que a gente espera quando fala. São pequenas gotículas. Uhum. E a troca dela de 2 em 2 horas? Então, quanto mais vezes forem trocados, melhor. E o detalhe importante, imagine que a gente vai para a rua com a máscara. Aí chega em casa, faz assim, né? Pega a máscara aqui, na frente, e joga no lixo. Acabamos de nos contaminar. Então, cuidado de retirar a máscara. Por trás, pega o elástico, não encoste na superfície externa da máscara e descarta. Entendi. Essa é uma forma adequada de se utilizar. Eu tenho visto até profissionais de saúde
retirando a máscara por aqui, puxa da boca aqui e joga no lixo. Contaminou tudo. Mais alguma pergunta, Vitor, para a gente encerrar? Não, de minha parte, eu vou lá tomar o meu jato de desinfecção agora. Vamos visitar o Marco Antônio agora, hein? Todo mundo aí na fila, Marco Antônio, agora. Pronto, Roberta, doutor Nelson, Vitor, estamos esperando vocês aqui. Combinado. Marco Antônio, doutor Nelson, Vitor, Leandro, muito obrigada pela participação de vocês. A você, ouvinte, que nos acompanhou nessa manhã, muito obrigada. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Até lá. Nova FM 87.9. 10 técnicas de gestão